Esta passagem bíblica, para mim, é uma das passagens mais bonitas que eu encontrei na Bíblia. E ela nos conta a respeito de um fariseu, um homem, que convidou Jesus para um jantar, convidou Jesus para uma ceia, um banquete na casa dele. E a Bíblia nos diz que Jesus, entrando na casa do fariseu, ele tomou o lugar à mesa. E diz o texto que uma mulher que não era convidada para aquele banquete, a Bíblia nos ensina que ela era uma pecadora, e ela invadiu, digamos assim, aquele lugar, aquela casa, aquele banquete, onde Jesus estava ali para o jantar, Ao que parece, esta mulher, de alguma forma, deveria ser conhecida daquele fariseu, já que nós não observamos nenhuma atitude daquele fariseu de expulsar aquela mulher, ou de repreendê-la, de colocá-la para fora da sua casa, já que era a casa dele. Se alguém invadisse a sua casa, você tem a liberdade de dizer: olha, cai fora, sim ou não? Esse fariseu aparentemente a conhecia e deveria sim saber quem ela era, a vida que ela levava e tudo mais. Mas a questão aqui é que este homem convida Jesus. Fala comigo, ele convidou Jesus. Ele convida Jesus, mas a recepção que ele oferece ao Senhor Jesus não foi a das melhores, Havia algumas coisas que era comum entre os judeus, por exemplo, oferecer água para os pés. Nos tempos bíblicos se usavam uma sandália bem baixinha, e as pessoas faziam às vezes longas caminhadas. Então, se oferecer água para os pés era uma forma de ajudar a pessoa até dar um descanso. Todo mundo sabe, se você faz uma longa caminhada, você coloca pelo menos, dá uma lavadinha nos pés, já dá um refrigério, sim ou não? Não é verdade? E era comum se oferecer água para os pés nas casas de pessoas mais ricas, pessoas que tinham uma condição melhor. Já havia um servo, e esse servo ficava ali já com a água pronta e uma toalha. Assim que o hóspede ou o convidado chegava, oferecia-se água, lavava-se os pés e secava-se com aquela toalha. Então o convidado era recebido. Tinha-se um outro costume, que o anfitrião recebia o convidado ou o seu hóspede com um beijo na face, um beijo no rosto, conhecido como ósculo santo entre a igreja. Em alguns lugares que eu já fui, o Fernando, o Kleber estiveram comigo lá, nós fomos recebidos dessa forma. É um pouco diferente para nós, mas eu vejo como uma questão de muito respeito, de você ser honrado quando você é recebido num lugar desse, E eles aqui, Jesus não foi recebido com um ósculo santo. Era-se comum também oferecer óleo, Havia um óleo que era preparado para que as pessoas pudessem ter a sua cabeça ungida, e às vezes alguns eram um pouco perfumados para trazer assim um aroma mais agradável, e outros eram simplesmente o azeite, mas se oferecia até talvez por uma questão de estética, alguma coisa, não sei exatamente, mas Jesus não recebeu nada disso. Jesus foi recebido naquela casa como se fosse mais um qualquer, tratado de qualquer maneira. Ou seja, Jesus não
foi honrado naquela casa. Queridos, a pergunta que eu quero fazer para você é: como que tem sido o teu tratamento com o Senhor Jesus na tua casa, no teu lar? Como que você tem agido na sua casa, lá onde você mora? Como tem sido? Você recebeu ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sim ou não? Tem alguém aqui que ainda não é crente? Todos são crentes, concorda? Todos são crentes, glória a Deus. Queridos, então se todos são crentes, todos receberam ao Senhor Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida, é verdade? Agora, como que é o teu comportamento dentro da sua casa? Já que eu não sei na sua casa, mas eu convidei Jesus para ser Senhor, não só da minha vida, mas de tudo que envolve a minha vida, tudo que está debaixo da minha responsabilidade ou debaixo da minha autoridade, tudo está nas mãos do Senhor Jesus. E nisso eu incluo a minha família, o carro, a bicicleta, o quadro, o parafuso, que esteja dentro do perímetro daquilo que é meu, ou debaixo da minha autoridade, está nas mãos do Senhor Jesus, porque eu assim o fiz. Mas e você, como tem feito? Algumas pessoas têm o hábito de querer separar, dizer assim, olha, vida cristã para lá, vida social para cá. Eu discordo. Eu acho que se há algum lugar onde Jesus não pode estar comigo, então ali eu também não posso estar. Se há alguma coisa que eu vou fazer que Jesus não pode estar comigo, então eu também não quero fazer. Eu não quero estar. Ou Jesus está comigo em tudo, ou então não tem negócio. Entendeu? Como que tem sido, por exemplo, a tua vida lá na tua casa? Você, principalmente você que é homem, você tem sido responsável por invocar o nome do Senhor na sua casa? Como que você tem feito? Sabe-se, você que é homem, casado, Jair Barbadão, e você que ainda não casou, segura as pontas, porque entenda que a responsabilidade de trazer a presença do Senhor para dentro da sua casa é tua, porque o sacerdote é você e a autoridade está sobre você. Então seja homem para buscar a presença de Deus na tua casa. Eu pergunto para você, você tem sido o primeiro a se levantar para orar pela tua família? Estou falando com os homens, diretamente. Ou você tem jogado a responsabilidade sobre os ombros da tua esposa? É responsabilidade do homem ministrar na vida da sua família. Às vezes nós, homens, temos a ideia de que a nossa única responsabilidade é com o sustento da casa. Desde que eu trabalhe e trago alimento para dentro de casa, tá maravilha. Certo por um lado e errado pelo outro. Você está certo no sentido que é tua obrigação, sim, manter a casa, sustentar a casa, a responsabilidade pesa sobre os teus ombros, e isso é um fato. A tua esposa, ela pode trabalhar e te ajudar, e isso é muito bom quando a esposa faz isso, porque facilita muito o andamento da casa, da família, né? A minha esposa, por exemplo, trabalha fora e me ajuda demais da conta, sabe? Ajuda muito no orçamento da nossa casa, mas eu entendo que a responsabilidade não é dela.
A responsabilidade é minha. E eu compreendo que a responsabilidade de trazer a presença do Senhor, e convidar o Senhor Jesus, e entregar tudo nas mãos do Senhor Jesus, a responsabilidade de levantar, por exemplo, de madrugada, seja pelo menos lá para 5, 6 horas da manhã, e buscar a Deus, e clamar a Deus pela tua esposa, pelos teus filhos, essa responsabilidade é tua, ó homem que está me ouvindo, quer esteja você presente, quer esteja você lá na sua casa, ou que você esteja me ouvindo. Se você está no sofá da sua casa, confortável, preciso te avisar, seja homem, porque precisa ser homem e buscar a Deus na tua casa, buscar a Deus na tua família. Você é o responsável pela proteção espiritual sobre a tua família, sobre a tua esposa e sobre a vida dos teus filhos. É você que tem que ser o homem. Posso ouvir um amém? Nós somos os responsáveis por atrair a presença do Senhor. É o homem que deve buscar a presença do Senhor dentro da sua casa, e é o homem que é responsável por dar a direção. Deixa eu lhe falar, às vezes nós homens somos ocupados com muitas coisas, né? E dizemos que não há tempo de orar. Para mim isso é balela, é conversa fiada. Todos nós temos um tempo para que a gente possa orar. Talvez você não esteja uma hora completa pela manhã, mas pelo menos 20 minutos você tem de orar, e você pode orar pela manhã 20, à tarde você ora mais uns 20, e à noite você ora mais uns 20, dá 1 hora por dia. Mas de uma forma ou de outra, é responsabilidade sua a oração, a intercessão, a proteção sobre a sua família. Também a responsabilidade de trazer a palavra profética, a direção profética para a tua família. Queridos, homens, ainda falando com vocês especificamente, qual foi a última vez que você sentou na tua mesa com a tua família e você ministrou uma palavra para a vida da tua esposa? Qual foi a última vez que você se ajoelhou diante de Deus e buscou uma palavra de Deus para ministrar na vida da tua esposa? Ou na vida dos teus filhos? Qual foi a última vez que você sentou com a tua família na mesa? A mesa é um lugar muito importante, é um lugar para que nós tenhamos comunhão entre a família, para que nós possamos desfrutar do alimento, e é uma oportunidade para você também sentar-se com os teus filhos e orar pelo menos pelo alimento, para que os teus filhos comecem a entender que o alimento é algo que Deus proveu. Ainda que você trabalhe, se você trabalha, dê graças a Deus, porque Deus te proveu o trabalho. Porque há muitas pessoas que estão com muita vontade de trabalhar, mas não têm condição de trabalhar. Então, se você tem trabalho, seja grato a Deus, porque Ele te proveu esse trabalho e você tem o alimento para colocar na tua mesa. Seja grato. E dê a oportunidade de ver os teus filhos ouvindo você, dando graças a Deus. Às vezes nós cobramos dos filhos e queremos que os filhos sejam isso, que os filhos sejam aquilo, que os filhos tenham uma atitude melhor, mas qual é o modelo que ele tem na casa? Que tipo de homem é o que ele está vendo? O teu filho vê um homem de oração, o teu filho vê um homem que medita na palavra. Como é que você se comporta no seio da tua família? Alô? Você está aí? Lá na sua casa. Se preocupa com a tua casa e com a tua família.
Tenha esse zelo em convidar o Senhor Jesus para fazer parte da tua mesa, convidar o Senhor Jesus para se assentar com vocês à mesa, convidar o Senhor Jesus para fazer parte da tua família, e aproveita para ministrar na vida da tua família. Meu lindo, olha para mim. Às vezes você anda muito preocupado se o teu filho vai ter um diploma. Eu acho bom que o teu filho tenha um diploma. Mas se você não ensinar para o teu filho o caminho da eternidade, ele com o diploma na mão, lá no inferno, não vai valer muita coisa, ou vai? Ou você acha que com o diploma dele ele consegue um elevador para subir para o céu? Se teu filho chegar lá no inferno com anel de doutor, ele vai ganhar um lugar mais sossegado? Ou ele vai queimar como os outros? Então, a tua preocupação com teu filho, que ele tenha um diploma, eu acho legítima, eu acho muito bom, eu acho válida, mas o teu primeiro alvo deve ser em poder ministrar na tua família e levar os teus filhos a Cristo. E isso começa com você. O meu filho não quer, minha filha não quer. Às vezes pode haver, mas continue em oração, continue em jejum, faça um propósito com Deus, busque a Deus, até que a tua família, toda a tua casa esteja na presença do Senhor. Tua mulher, que tipo de mulher você tem sido? É a intercessora, a ajudadora ou a murmuradora, resmungadora? Que tipo de mulher você tem sido? É aquela que apoia o teu marido, está do lado do seu marido, está intercedendo com o seu marido, ou você é simplesmente a crítica apontadeira de dedo, que fica... Conhece esse tipo de gente? Só falta fazer assim com a linguinha da serpente. Sejam intercessoras, sejam colaboradoras, sejam abençoadoras, sejam mulheres de oração, sejam mulheres que amem o Senhor e que querem uma vida com Deus e que querem Jesus na sua casa. A Bíblia nos diz que este fariseu, este homem, convidou Jesus, mas a recepção foi horrorosa. Não foi boa a recepção que ele ofereceu ao Senhor Jesus. E aí o texto vai nos descrever que entra uma mulher ali, uma conhecida ali, talvez só como uma... Sabe lá que tipo de pecado que ela fazia aqui? Talvez prostituição, sei lá o que ela fazia, mas a Bíblia diz que ela era uma pecadora. Pelo menos foi o que disse o fariseu. E a Bíblia diz que versículo 37, certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele, Jesus, estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava os pés com lágrimas. Alguns historiadores dizem que essa mesa ficava no chão, e que provavelmente Jesus então estava ajoelhado, com os pés para trás, ou um divã, de forma que ele ficava com os pés para trás, apoiado na mesa de jantar. Então essa mulher vem por detrás do Senhor Jesus e ela começa a derramar as suas lágrimas, e o texto diz algo lindo aqui, olha: e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava. Algumas traduções molhava, mas eu gosto muito do texto desta frase, regava-lhe,
Porque quem rega alguma coisa é porque tem esperança de colheita, sim ou não? Se ela estava regando os pés de Jesus, esperava colher o perdão, esperava colher o milagre, ela estava ali semeando, ela estava derramando, regando os pés de Jesus, literalmente com as suas lágrimas, e ela molhava, regava os pés de Jesus e secava os pés de Jesus com seus cabelos. Cara, eu vou te ser sincero, eu nunca fiquei preocupado com ninguém na Bíblia. Para mim, quando falavam para mim a respeito de Moisés e tal, eu falei, tô nem com esses caras. Mas esta mulher, quando eu ouvi dela, eu falei, Jesus amado, que inveja que dá dessa mulher. Porque ela teve uma ideia assim magnífica, ela entendeu quem era o Senhor, e ela fez algo diferente, que ninguém tinha feito, sim ou não? Ela fez algo novo, ela mostrou para nós de fato o que é a adoração, o que é um coração quebrantado, o que é uma pessoa que está disposta a se humilhar diante do Senhor, sem reserva, sem frescura, sem nhenhenhê, mas disposta a se lançar por inteiro, derramando o seu coração diante do Senhor. Queridos, as lágrimas muitas vezes elas falam mais do que palavras. Às vezes você fala muito e não diz nada, mas quando você chora nos pés do Senhor, você revela o que está no seu coração, e esse choro pode ser às vezes por uma tristeza, algum pesar no seu coração, pode ser às vezes por uma questão de intercessão, você é um intercessor e você tem um peso, sente o peso da intercessão no seu coração, e você derrama o teu coração diante de Deus, e isso é muito bom. Ou às vezes você simplesmente está falando do teu amor, o amor que você sente por Ele, e você se move, você é constrangido a chorar diante do Senhor, se derramar diante dEle. E eu fico assim, olhando para essa mulher e falo, que joia, que atitude que me inspira a fazer o mesmo. E eu quero dizer para você, querido, é que hoje mesmo você pode lavar, você pode regar os pés de Jesus com as tuas lágrimas. Todos os dias você pode fazer isso. Buscar um quebrantamento, buscar se chegar diante do Senhor, buscar se humilhar diante do Senhor, derramar o teu coração perante Ele. A Bíblia vai nos dizer que ela então, chorando, regava-lhe os pés, e então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com unguento. Ela levou um vaso de alabastro, era um vaso com um gargalo, né, maior, e usava-se esse vaso justamente para se carregar perfumes. Ela levou e ela beijava os pés de Jesus, e ela ungia ali os pés de Jesus com aquele perfume. E aí, quando o fariseu, verso 39, olha o miserável aqui, quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo, se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Aí esse camarada, esse indivíduo que convidou ao Senhor Jesus para a sua casa, ele começa a julgar o Senhor e a julgar a mulher, dizendo, se esse aí fosse profeta mesmo, ele ia saber quem que é essa mulher, essa pecadora está aí tocando nos pés dele, ele deveria saber quem que ela era. É engraçado que Jesus de fato mostra que ele não é somente o profeta, mas que ele é o Senhor dos profetas, pois conhecia o coração daquele homem, conhecia o coração também daquela mulher. A Bíblia diz então no verso 40,
Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu-lhe, ele disse: dize-a, mestre. Olha o fingimento. No coração dele, ele estava dizendo assim: se esse aí fosse profeta, ele ia saber que essa mulher é uma pecadora. Então não é profeta coisa nenhuma, isso é nada, né? Aí o Jesus fala com ele, ele responde com o maior fingimento: mestre. Conhece gente assim? Que a cara diz uma coisa e o coração diz outra? Eu conheço alguns assim. A Bíblia diz assim, Jesus começou a contar uma história. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. 10%. A dívida era a torno de só o dízimo. Um denário era uma moeda de prata feita pelos romanos, né? Era uma moeda romana de prata e ela valia em torno de um dia de serviço de um lavrador lá em Israel, tá? Então, Jesus disse que tinha um que devia 500 e o outro devia 50, não tendo eles com que pagar. Isso nos mostra que às vezes não importa se a sua dívida com o Senhor foi uma dívida de muito pecado ou de pouco pecado. A questão é que pecado não se paga com boas obras ou com boas atitudes ou dando esmola para alguém ali no semáforo. Pecado se paga com arrependimento, é com humilhação, é se prostrando, é reconhecendo que é um pecador e que precisa de Jesus, que precisa mudar de vida. Às vezes, querido, não é simplesmente você falar: eu estou na igreja. É bom que você esteja na igreja, mas é bom que você tenha a atitude de colocar a tua vida perante o Senhor e reconhecer os teus pecados e estar disposto a mudar o teu coração. A Bíblia vai então dizer que nenhum dos dois podia pagar, nem o que devia 500 e nem o que devia 50. Jesus diz aqui então: não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Qual que vai amar mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgastes bem. Sabe, queridos, uma das coisas que às vezes Deus busca chama-se confissão. Fala comigo, confissão. O fariseu não sabia, mas ele estava entregando a rapadura para Jesus. Jesus só queria ouvir uma confissão da boca dele. Lembra-se quando houve o pecado no Éden? A primeira coisa que Deus chega lá no Éden, depois do homem ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, Jesus chega assim, o Senhor fala assim: Adão, onde estás? E aí eu pergunto para você: você acha que isso é pergunta que um Deus onisciente e onipresente faça? Você acha que ele, por acaso, ele não sabia onde Adão estava? Sim ou não? Sabia, mas ele esperava uma confissão. E aí ele vem novamente, quando está face a face com Adão, ele fala assim: acaso você comeu da árvore que eu disse para não comer? Claro que Deus sabia. Ele era o Deus de todo conhecimento, o Deus de toda sabedoria, o Deus onisciente, o Deus que assistiu tudo. Ele sabia, mas ele esperava uma confissão.
E às vezes, amado, para que você seja curado, é necessário uma confissão. Enquanto você não abre a tua boca para dizer: Deus, eu estou falho nessa área da minha vida, não tem como Deus te perdoar. Tem que haver confissão. E aqui o Senhor vai dizendo assim, o Simão dá a palavra: julgastes bem, disse o Senhor. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? E aqui Jesus começa a fazer uma comparação com um e o outro. Amados, Jesus é o credor que ele estava contando. A mulher simboliza aquela que devia 500 denários. E o fariseu, o santarrão aqui, que talvez achava que não devia nada, é o que devia menos, os 50 denários. Mas Jesus chega naquele momento e a mulher está atrás dele. Ele está voltado agora para aquele homem. E ele começa a falar com ele. Ouça algo que eu vou te dizer. A Bíblia nos diz, o Senhor Jesus falou o seguinte: estarei convosco para sempre. Então o Senhor está conosco, sim ou não? Você presta atenção no texto, a Bíblia diz que Jesus estava na casa do fariseu, mas Jesus não tinha abrido a boca até a hora certa. Disse a Simão: uma coisa tenho a te dizer. Jesus tinha ficado todo o tempo calado. Significa que muitas vezes o Senhor pode estar com você, mas não se manifestar na tua vida. E entenda que estar é uma coisa, se manifestar é outra. E se você quer manifestação de Deus, você tem que ter atitude de gente que adora a Deus. Alô? Você adora o Senhor? Ou você tem sido um baita de um fariseu religioso? Tem fariseu aí? A Bíblia diz que Jesus olha para a mulher e diz assim: ó, você está vendo essa mulher? Você está vendo ela, Simão? Eu entrei aqui na tua casa, e não me deste água para os pés. Você não me deu água para os pés, Simão. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com seus cabelos. Você não me deu o simples. E ela regou os meus pés com as lágrimas dela, e nem água você me deu. Não me deste o ósculo, você não me deu sequer um beijo na face, no rosto. Mas esta mulher, da hora que eu cheguei, não para de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. Os teus pecados te são perdoados. Engraçado que ambos tinham as dívidas, mas só uma recebe uma palavra de: os teus estão perdoados. O perdão é para todos, mas o que adora recebe um decreto do Senhor: estão perdoados os teus pecados. Estão perdoados. Ela revela o amor dela através das atitudes. Ela revela o amor dela não só de blá blá blá,
não só de palavras, mas são as atitudes dela que revelam o que está no coração dela. Então, queridos, a Bíblia vai nos dizer aqui que os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Quem é este? Abra comigo a tua Bíblia no livro de Isaías. Isaías 43. Isaías 43, verso 25, está escrito assim: olha o Senhor falando, o próprio Deus está dizendo: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Posso ouvir um glória a Deus? 44, 22, vira a página aí, 44, 22, diz assim: desfiz as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, pois eu te remi, ou te resgatei. Amados, o Senhor está sempre pronto a perdoar, mas Ele espera muitas vezes uma atitude do coração de cada pessoa. Aqui este homem poderia ter convidado Jesus e ter saído dali abençoado, mas do jeito que Jesus entrou na casa dele, ele permaneceu. A mulher entrou naquela casa com uma dívida enorme, mas saiu dali perdoada. A Bíblia diz assim: Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ela recebeu o perdão por causa da sua atitude. Amados, pensa comigo, o teu maior erro é você achar que às vezes o Senhor está interessado em dízimos e ofertas. Se você acha isso, você é um tonto. Me perdoa a expressão, mas você é uma besta quadrada. Porque você não entendeu que o Senhor não quer dízimos e ofertas, Ele está buscando o teu coração. E se você não entregar o teu coração para o Senhor, não adianta você simplesmente trazer dízimos e ofertas, se o teu dízimo e a tua oferta não está acompanhado de amor, não está acompanhado de um coração dedicado ao Senhor, não está acompanhado de uma vida consagrada. Guarda o teu dízimo com você, é dinheiro perdido. Aprenda a respeitar o Senhor e a amar a Jesus de forma forte e intensa, e para de ser fingido. O Deus onisciente vê as nossas atitudes, o Deus onisciente vê os nossos pensamentos, o Deus onisciente conhece os nossos corações. Ele conhecia o coração e Ele sabia o que aquele fariseu havia pensado. Então, o mesmo Deus que viu o coração de Simão, a mente de Simão, conhece a tua mente e a minha mente. Ele sabe os pensamentos que rondam o meu coração e aquilo que eu permito que entre no meu coração e que faça morada. Então vigia o teu coração, vigia a tua mente, comece a ver as tuas atitudes dentro da sua casa, dentro do seio da tua família, e busque ser não somente mais um no meio da multidão, mas busque ser o homem de Deus, a mulher de Deus, no templo e fora do templo, na tua casa ou fora da tua casa, independente seja
o homem, seja a mulher que adora ao Senhor de fato e de verdade, para que você alcance a misericórdia de Deus todos os dias da tua vida, até que o Senhor venha e nos leve para a casa dele. Lá você não vai precisar mais ficar preocupado, se já vai estar resolvida a tua situação, mas até lá, vigia o teu coração. Curva a tua cabeça onde você está. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, coloco, ó Deus, a minha vida diante do Senhor, e oro ao Senhor Deus eterno e poderoso Senhor, por essas vidas. Ó Deus, a Tua palavra